Meu nome é Cristina, tenho 42 anos. É, eu vou falar um pouquinho sobre a depressão, que eu não sabia que eu tinha, eu desconhecia até o momento com relação a mim, né? 2019 para final de 2019 para 2020, eu tive uma crise de depressão, mas até então eu desconhecia o fato. Fui para Minas viajar e gosto de fazer bastante coisa lá com a minha família. Porém, nesse dia eu não quis fazer nada, quis ficar só fechada no quarto, quietinha, sem conversar com ninguém. Ao retornar para o estado de São Paulo, eu me fechei no quarto, não queria me alimentar, não queria conversar com ninguém. E ao retornar para o trabalho, eu não sabia que ia repercutir isso no meu serviço. Meus coordenadores me chamaram para conversar comigo, perguntar o que estava acontecendo, e eu falei que eu estava bem. Porém, eles questionaram o fato de eu não ouvir eu conversar mais no corredor, de eu não dar risada, e isso repercutiu de uma certa forma no hospital todo, porque eu sempre brinco, dou risada, e quando eu voltei das férias não estava acontecendo isso. E aí eles perguntaram se tinha acontecido algum problema, né, durante as minhas férias. Eu falei que não. E aí eles pediram para mim que se eu tinha condições de estar passando com a psicóloga do trabalho lá. E eu recusei, falei que não. E eles alegaram que poderia ser uma depressão. Eu falei, não existe. Até porque eu achava que a depressão era uma frescura. Que é assim, é frescura, não tem. Até acontecer comigo. De tanto eles insistirem, eu acabei passando com a psicóloga, conversei com a profissional, que ela chama Luana. Ela me ajudou bastante, foi aonde que eu comecei a ver que eu não estava bem, porque me deu crise de choro quando eu comecei a conversar com ela. E ela me indicou para passar com um psiquiatra, e aí eu fui, passei com um psiquiatra, conversei com ele, e ele diagnosticou que era uma depressão. Porém, como posso te dizer, não era grave, era moderada. E mesmo assim eu comecei a tomar as medicações, comecei a tomar esse Citalopram e Pamelor, né, para me ajudar. Porém, eu não tive só a ajuda dos meus coordenadores, eu tive a ajuda da minha família também, do meu filho e do meu esposo, que me ajudaram bastante. E nesse quadro de depressão, por eu ter ficado sem ter que comunicar com as pessoas, isso afetou o meu intestino, porque eu comecei a não me alimentar. E quando não se alimenta, você não forma o bolo fecal. E isso me gerou uma lavagem intestinal, que isso foi bem frustrante para mim. A gente fazer com o paciente é uma coisa, mas quando chega na gente é bem mais complicado. Hoje eu faço acompanhamento, né? De vez em quando eu tenho uns picos, né? Que vai e volta. Eu parei de tomar medicação por conta própria. Quando a gente toma a medicação, você tem que tomar ela. Quando você vai parar, você tem que fazer o desmame da medicação. E eu parei de uma vez. E aí começou a repercutir isso novamente. Aí começou a crise de ansiedade, o pânico de ter que sair de casa, de conversar com as pessoas. E aí eu tive que voltar a passar novamente com o psiquiatra. Aí voltei com o citalopram de novo e sou afastada há 30 dias, né? O quadro de depressão, às vezes a gente imagina, para quem nunca teve, falar é frescura, assim como eu pensava, não é frescura. É um caso sério, tem tratamento, né? Quando você tem ajuda, quando você busca ajuda, você aceita que você precisa de ajuda, é muito importante, né? Graças a Deus não chegou a ponto de eu falar que eu queria me matar. Graças a Deus não chegou a esse nível. Mas até hoje eu não consigo ficar no meio de muita gente que me incomoda, muito barulho, muita gente falando. E para mim acaba sendo complicado esse diagnóstico porque eu trabalho com pessoas.
né? Eu cuido de pessoas, então isso acaba me afetando de certa forma, né? Por isso eu tenho buscado novamente os profissionais para me ajudar, porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. A depressão, ela é uma doença, só sabe realmente quem passou e quem passa por essa situação. Não tem como explicar, né? Assim como eu conversei com a psicóloga, eu não tive tempo de guardar luto de pai, guardar luto de mãe, né? Guardar luto da minha tia. Eu tive que cuidar dos meus pais sozinho quando eles ficaram doentes. Eu não tive ninguém para me ajudar. Criei meu filho sozinha, sem ajuda de ninguém também. Então isso eu acho que foi acarretando, porque assim não tem um ponto específico para falar assim, a depressão veio por esse motivo. Não, não tem da onde vir. Eu tentei até no começo tentar descobrir da onde estava vindo essa crise. E tanto o psiquiatra quanto a psicóloga falou para mim que não tem como descobrir isso, né? Pode ser que acarretou muita coisa, então quando estourou, estourou de uma vez. Então, devido a todas essas turbulências que eu tive na vida, começou a acarretar, porque eu sou uma pessoa que eu não peço ajuda para ninguém, eu me viro sozinha. Eu vou lá, eu faço, deu para fazer bem, não deu, vou tentar de novo. Então isso acabou acarretando de certa forma, né? E é o que a gente orienta, né? Sempre você buscar ajuda, assim como eu fiz, eu busquei ajuda. Mas eu só busquei porque os meus coordenadores insistiram, o meu esposo insistiu, né, para mim estar buscando essa ajuda. Porque sozinha a gente não sai da situação. É complicado, é bem difícil, né? Mas graças a Deus, aos pouquinhos estou me recuperando. Tenho ajuda, né, de pessoas, né? A Camila mesmo é uma pessoa que me ajuda bastante, manda mensagem para saber como que eu tô, né? Então, assim, não tem idade para falar, tal idade você vai ter depressão. Não, a depressão ela é constrangedora. É como se faltasse seu ar, é como se você fosse parar de respirar. A impressão que dá quando você pega ônibus ou carro, dá ânsia de vômito, dá dor de cabeça, você fica assim sem opção para onde correr. E às vezes é ruim porque às vezes você não tem ninguém do seu lado que você conheça para estar te ajudando ali. Então hoje eu consigo ir na igreja, mas se meu esposo ou meu filho for comigo, ou então alguma irmã senta comigo, sabe? Aí eu fico sempre de mãozinha dada com alguém para me sentir segura que eu tô ali, porque se eu ficar muito tempo sem eles, isso me sufoca e eu tenho que vir embora. Então, assim, para ir no mercado, ultimamente eu não tenho conseguido ir, a não ser que eu vá com alguém, né? Por causa, assim, é um pânico que dá, sabe? Não que vai te acontecer alguma coisa, mas é aquele pânico de você estar sozinho e você passar mal. Mas, graças a Deus, assim, com a medicação eu tô conseguindo controlar bem isso daí. Agradeço a vocês, agradeço você, Camila, né? Tô sempre disponível para ajudar em qualquer coisa. E assim, se for o caso, conforme for minha recuperação, vou passando para a Camila para passar para vocês. Eu agradeço o carinho, a atenção de vocês. Espero que esse vídeo ajude mais pessoas, né, que está passando pela mesma situação. Se você estiver passando por essa situação, busque ajuda, não tem outro caminho. É buscar ajuda de profissional, buscar ajuda de pessoas que tenham conhecimento, que já passou por isso, porque sozinho não consegue sair. Muito obrigada.